Olá, povo, estamos de volta com o nosso curso completo para a Fundação Carlos Chagas. Vamos agora voltar para a questão de número 21, que a gente estava comentando na aula passada, certo? Que a gente vai falar de um novo tipo de equivalência de proposições, tá certo? Vamos lá, vamos finalizar agora a questão de número 21. Tá aí, pessoal, aquela mesma questãozinha 21, vai estar aqui na tela. Então, olha só, antes de eu voltar para ela aqui, a gente vai abrir aqui uma telazinha em branco para colocar o seguinte. Olha, é o seguinte, na nossa questão, nós vimos o quê? Nós vimos que tínhamos uma premissa P1, por exemplo, assim, tá? O valor dela não vai importar, assim, o que está escrito não vai importar para esse nosso entendimento inicial. E o P2 estava assim, B e A, certo? Por serem premissas, esses dois valores são tidos como verdadeiros, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? É dizer que essas duas proposições podem ser escritas numa proposição P3, assim, ó. A, então, B, e B, então, A. É como se eu lesse assim, ó. Se todos os homens são sábios, então não há justiça para todos. E se não há justiça para todos, então todos os homens são sábios. Ok? Essa é a ideia. Tá? Então, olha só. Vamos dar uma olhada agora. O que é que acontece com a tabela verdade desta proposição aqui. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Vai ficar assim. A, B são duas proposições, né? 4 linhas. V, F. V, F, V, V, F. Ok. O A, então, B, nós já conhecemos, só será falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, o resto será verdadeiro. Ok. Agora nós vamos inverter. A primeira parte será B e a segunda parte será A. A ideia do mantra é a mesma, só que agora a gente vai mudar de posição. A primeira sendo V e a segunda sendo F, é essa linha aqui. Tá certo? E o resto será verdadeiro. E agora eu vou juntar as duas com o conectivo I. Ok, beleza? Como é que vai ficar juntando as duas? V e V, V, F, V, F, V e F, F, F e V, aliás, V e V, V. Então, olha só, notem o seguinte. Se vocês olharem lá na tabelazinha, naquela que nós fizemos, onde nós colocamos todas as proposições, colocamos todas as tabelas verdades, as principais proposições, os principais conectivos que a gente trabalha, nós vamos descobrir que esta tabela verdade é a mesma coisa de A, se, somente se, B. E é daqui, olha só, como é que eu chamo este conectivo? PH é uma bicondicional. Condicional. Quantas condicionais eu tenho aqui? Uma, duas. Eu tenho duas condicionais gerando uma bicondicional. Então, olha só. Resumo da ópera. Quando você tiver duas proposições condicionais, onde a primeira parte da primeira proposição é a segunda parte da segunda proposição, e que a segunda parte da primeira proposição é igual à primeira parte da segunda proposição, você pode transformá-las em uma bicondicional. Está provado para vocês, através da nossa tabela verdade, que isso é verdadeiro, que isso é logicamente equivalente. Então, olha só, para finalizar, vou dar uma apagada, qualquer coisa dá um pause na aula aí para vocês darem uma copiada. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, qual é a conclusão que nós tivemos aqui? Que A, se eu tiver uma proposição A, então B, e B, então A, isso será igual a se e somente se B. Essa foi a conclusão que nós tiramos. Como é que eu vou concluir isso? Ora, se eu tenho que a primeira parte da minha proposição condicional, da minha primeira condicional, é igual à segunda parte da minha segunda condicional,
e que a segunda parte da minha primeira condicional é igual à primeira parte da segunda condicional, eu tenho, por consequência, uma bicondicional, certo? Então, o que é que vocês vão entender, tá certo? Nessa situação, que essas duas proposições, se todos os homens são sábios, então não há justiça para todos. E se não há justiça para todos, então todos os homens são sábios. Para que se tenha um argumento válido, é correto concluir que, vamos passar aqui, eu vou procurar essas duas expressões com o se e somente se. Todos os homens são sábios, todos os homens são sábios, se e somente se não há justiça para todos. Portanto, gabarito dessa questão, letra B, no item, questão essa 22, é isso? 21, tá certo? Última situação aqui, só para a gente falar sobre um adiantamento, já que a gente viu ali a parte das premissas, né? Então, só para a gente finalizar aqui, certo? Ele deu aquela premissa 1, certo? Com o todos, né? Igual a não J, negação de J, e o P2 igual a não J, todos, tá? Era isso aqui, aquela proposição, e ele me pediu uma conclusão, tá? Só para te adiantar, e a gente vai falar um pouco mais para frente do nosso módulo 1, 2, 3, 4, no nosso módulo 4, no nosso módulo 3, juntando estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos, nosso próximo módulo, tá? Qual é a ideia? Se essas duas proposições são verdadeiras, certo? Eu tenho que encontrar uma conclusão necessariamente verdadeira. Ora, se essas duas juntas formam a minha conclusão, isto é, tem valores lógicos iguais na tabela verdade, logo, quando a primeira for verdadeira, a segunda for verdadeira, consequentemente, a minha conclusão será verdadeira. Por isso é que nós chamamos de um argumento válido, que também nós já conhecemos também como silogismo, tá certo? Silogismo. Então, é apenas uma breve passagem, um breve resumo que a gente fez nessa parte de premissas e conclusões que nós vamos ver no nosso próximo módulo, beleza? Vamos olhar o bico aqui. Beleza, finalizamos aqui, vamos dar uma apagada. Voltando lá, agora a questão de número, já vimos, gabarito da questão de número 21, certo? 21 é letra B. Questão de número 22 diz o seguinte: se uma pessoa não faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho, então não melhora o seu desempenho profissional. Uma proposição logicamente equivalente à proposição dada é. Então, olha só, pessoal, nós temos mais uma vez aqui o nosso amigo cientão, tá? Mais uma vez o nosso cientão. Lá no começo das nossas aulas desse nosso módulo, nós lembramos a vocês, pessoal, isso é um assunto recorrente, né? Não importa a banca, qualquer banca, CESP, Sesgran Rio, Carlos Chagas, ESAF, as outras bancas de menor envergadura, assim, a maioria delas trabalha com acondicionado. Então, nós já estamos vendo vários exemplos com esse mesmo assunto, né? Com esse mesmo assunto da acondicionado. Então, fiquem bem, fica aqui mais uma vez a observação, fiquem bem atentos, né? Aprendam bem essa parte da acondicionado, tá? Então, olha só, tenho aqui o cientão, se uma pessoa não, tá? Tem uma negação dessa proposição, faz curso de aperfeiçoamento na sua área de trabalho, então ela não, uma outra negação, melhora o seu desempenho profissional. Então, olha só, traduzindo isso, primeiro, eu tenho um cientão, ok? Onde a primeira parte eu teria a negação. Negação de quem? De uma pessoa não faz cursos de aperfeiçoamento. Então, ela não, uma outra negação, melhora o seu desempenho profissional.
esta é a minha proposição. E agora ele quer uma proposição, logicamente, equivalente. Tá certo? Posso ter dois itens. O item 1, lembrando que é o inverte nega. E o item 2 é que nega o primeiro, mantém o segundo e coloco o ou. Vamos lá? Inverte nega. DP, opa, não é essa. DP, se então, CA. Vamos ler agora, vamos anotar aí, porque a proposição é grande, então a gente vai ganhar tempo para vocês irem anotando aí, tá certo? Então, olha só. Se, condicional, tá? Condicional, tá aqui, ó, condicional. Se DP, uma pessoa melhora o seu desempenho profissional, vai anotando. Se uma pessoa melhora o seu desempenho profissional, então ela faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho. De novo, se né, estou com a condicional, primeira parte é a segunda, né, a anterior, é o que? Se DP, na afirmação, se uma pessoa melhora o seu desempenho profissional, então, condicional, então, segunda parte, ela faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho. Perfeito. Então, olha só, primeiro já foi. PH, olhei já rapidinho aqui, não tenho essa situação. Não tenho este gabarito. Beleza, vamos para 2. Vamos para 2, então. Qual é a 2? É o nego primeiro. Tinha a negação de CA, fiquei com CA. Mantenho o segundo. E coloco o ou. Beleza, vamos ler? Vamos ler. Tira o se. Não estou mais com se então. Ó, agora é um ou. Então eu começo como? Logo pela frase. Uma pessoa faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho ou ela não melhora seu desempenho profissional. De novo. Uma pessoa faz cursos de aperfeiçoamento na sua área de trabalho ou, de junção, ela não melhora o seu desempenho profissional. Beleza. Pessoal, PH também não tem esse gabarito. E agora, por onde é que a gente corre? A gente corre agora por uma pegadinha do nosso ser mal. Uma pegadinha bem legalzinha que a gente vai precisar comentar agora para vocês. Olha só. Tela em branco. Então, olha só, eu encontrei o seguinte, que negação de CA, não é isso? Deixa eu voltar aqui só para ver direitinho. Negação de CA, negação de DP. Se então, negação de DP, beleza. Eu encontrei o método 1, inverte nega DP, se então CA, e encontrei o 2, que é o que? É CA ou negação de DP. Pessoal, nós falamos lá nas nossas aulas, salvo engano, quando a gente estava desenvolvendo uma tabela, as tabelas, na verdade, de todos os conectivos, a gente diz o seguinte, olha, muito cuidado com a condicional. A condicional é a única que você não pode trocar de posição. Você tem sempre que manter a primeira parte com a segunda parte. Todas as outras, essa troca é possível. E é exatamente o que acontece nessa questão. Ele troca negação de DP ou CA. Isso é a mesma coisa? Isso é a mesma coisa. Isto é logicamente equivalente. Tá certo? Isso é logicamente equivalente. É exatamente aqui o gabarito em si. Uma pessoa não melhora seu desempenho profissional ou faz cursos de aperfeiçoamento. PH, por que isso? Porque a tabela de verdade deles é igual. Olha só, se eu pegar aqui, ó, A, B, VF, VV, F. Se eu fizer negação de B primeiro aqui, tá? Só para a gente ter aqui, vai ficar F, V, F, V. Se eu fizer A ou negação de B, que é exatamente este nosso item aqui, como é que vai ficar? Vai ficar V, V, F,
V. Se eu fizer agora negação de B ou A, como é que vai ficar? V, V, F, V. Mesma coisa. Mesma coisa. A ordem para a disjunção, a conjunção, a bicondicional e a disjunção exclusiva, ela não vai importar. Ela sempre vai nos dar o mesmo resultado. Por isso que CA ou negação de DP é a mesma coisa que negação de DP ou CA, tá certo? Por isso, o gabarito dessa questão, voltando para cá para a nossa tela, o gabarito dessa aqui está aqui, letra E, olha só, negação de quem? Negação de DP, negação de DP, ou o nosso amigo CA, curso de aperfeiçoamento. Curso de aperfeiçoamento. Este é o gabarito, portanto, letra E. Esse é, meu povo, final da nossa aula de número 58, questão bem legalzinha, mostramos aí o pulozinho do gato que a gente precisou fazer para resolver a questão de número 22. Fiquem atentos a essas dicas que nós colocamos durante as nossas aulas, escrevam lá, estão com um cadernozinho anotando, deu a dica, opa, pausei, ó, pronto, aí copia lá o que eu acabei de falar, volta, copia o que eu acabei de falar, tá certo? Para vocês terem isso tudo anotado. Opa, o PH falou disso aqui, volta lá no caderno, tá aqui, tá falado, e aí, ó, fixa o olho de Tandera, abre, que é um brilho, que é uma beleza, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Agora a questão de número 23. Vamos para a aula de número 59. Beijo no papai e na mamãe.